Antes da minha conversão, eu amava shows de rock e prestigiei várias bandas. Inclusive, estive com alguns amigos no histórico show do Iron Maiden no Rock in Rio de 2001, no qual a formação original da banda se reuniu depois de muitos anos. Eu nunca pensei que comparecer a este tipo de evento pudesse ser algo errado diante de Deus. Infelizmente, a gente não faz ideia de como as nossas ações repercutem no mundo espiritual, mas acontece que todo show de música mundana é um ato de profanação do louvor que pertence a Deus, e isso gera uma conexão entre a gente e o reino das trevas. É fato bíblico que algumas ações aproximam a gente de Deus, como clamar de mãos erguidas, dar glórias e aleluias, reverenciar o Senhor com admiração, celebrar a nosso Deus com júbilo, render graças pelas conquistas e participar de ato coletivo de louvor com sinceridade de coração. Então, do mesmo modo que essas ações abrem o canal para o mover do Espírito Santo dentro de um contexto congregacional, ao serem replicadas no universo pagão, essas ações dão legalidade aos espíritos imundos para interferir na vida da gente, e não importa se a gente não sabe o que está fazendo. Os demônios não têm poder para atentar contra a vida de ninguém sem a permissão de Deus ou da gente mesma. E como eles não podem enganar a Deus, eles fazem de tudo para enganar a gente. Eles manipulam o nosso livre-arbítrio para conseguir essa permissão. É como assinar um contrato sem ler as letrinhas miúdas. Essas letrinhas estão na Bíblia que ninguém lê. Daí, quando a gente vai no show da banda preferida, a gente clama de mãos erguidas diante dos ídolos e glorifica, aplaudindo freneticamente. A gente reverencia o talento dos artistas e celebra com júbilo, gritando, dançando e pulando diante deles. A gente rende graças compartilhando as experiências nos stories e aplica o coração nisso tudo, cantando em coro com todos os presentes do evento. Deu para perceber que são as mesmas ações com destinos diferentes? Se o culto não está sendo direcionado a Deus, ele só pode ser uma oferenda ao demônio. Nenhuma ação humana cai no vazio. Tudo o que a gente faz tem uma implicação espiritual. E no caso dos shows, além de serem uma profanação do culto ao Senhor na mesma proporção que qualquer missa negra, ainda tem o agravante do público pagar ingresso, se dispondo do fruto do trabalho, que é bênção de Deus, para assistir a eventos que não são consagrados a Ele. Assim, o pagamento do ingresso é tão comprometedor quanto um pacto espiritual, porque a gente usa da provisão pessoal, muitas vezes abrindo mão de alguma outra coisa para comprar uma experiência pagã. Espiritualmente, isso é oferta de sacrifício a entidades que a gente enlouqueceria se pudesse enxergar. Mas só para você ter uma ideia, olhando essa imagem da turnê de 2020 do Iron Maiden, me diga qual é o principal objeto de culto nesse palco. Isso aí não é só um boneco, mas a imagem da entidade que lidera essa banda desde o início da carreira. É essa coisa que recebe mais do que a adoração do público, porque a gente oferece dinheiro para prestigiar isso. E tô me incluindo porque eu já paguei para assistir show dessa banda e cansei de usar camiseta com a estampa desse demônio pensando que não tinha nada a ver. O livre-arbítrio foi concedido para ser usado de forma consciente e inteligente. Quando uma pessoa oferta na obra do Senhor, paga dízimo ou socorre alguém que precisa de ajuda, a anotação é feita no livro Caixa de Deus.
Mas se essa mesma pessoa usa seus recursos para comprar álcool, cigarros, substâncias ilícitas ou participar de rituais pagãos disfarçados de entretenimento, adivinha para quem está sendo passado o recibo? Não se iluda pensando que dá para equilibrar as coisas de um jeito que no fim das contas o saldo seja positivo, porque isso não é bíblico. A única forma que existe de anular pecados é aceitando Jesus e renunciando aos prazeres mundanos. E antes que você me pergunte, sim, vale a pena renunciar ao que for preciso para estar na presença de Deus, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade.